Logo no começo de Hot Wheels Accelerator's Ignição, nós temos o primeiro reino. O Reino da Tempestade veio para apresentar a nós pilotos os novos reinos e também apresentar os novos pilotos das equipes, o mundo das corridas. Porém, e se eu te falar que logo no começo, quando o Kadzin morreu, não era para ele ter morrido e sim o Taro, você acreditaria? Eu sei, essa teoria ela é muito absurda. Por quê? Não é uma teoria e sim um fato. Oi! Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Logo no começo de Hot Wheels Accelerators, quando nós temos aquela exploração do primeiro reino, o Reino da Tempestade, nós vemos um fato muito curioso. Brian Kadzin foi eliminado por um drone. Só que isso não faz o mínimo de sentido, visando que o Kadzin ele era o último piloto a sobreviver dos pilotos de Via 35. E pela experiência dele de correr na própria Via 35 e também posteriormente correr nos reinos de corrida anterior aos pilotos chegarem, não faz sentido ele ter morrido. O Kadzin, ele era um piloto muito experiente. Ele tinha, digamos que, a habilidade de correr em reinos muito mais complicados do que o Reino da Tempestade. Porém, o que foi que aconteceu? Quando nós analisamos essa cena a sangue frio e nós conseguimos analisar cada detalhe, nós vemos que o Taro ele acaba tirando um drone que iria atingir o carro do Kadzin com uma bola de plasma. E até aquele presente momento, só o carro ia ficar destruído. O Kadzin não ia morrer e não ia ser capturado pelos drones. Só que quando o Taro, ele basicamente tira o drone de circulação e ele vai pro lado do Kadzin e ambos começam, digamos, a correr lado a lado, que o Kadzin fala: "Boa, Taro, juntos nós podemos acabar com esses robôs", o Taro simplesmente fala: "Eu vou passar você". E tinha um drone com um carro de gancho atrás do Taro. Aquele gancho era para poder ter pegado o carro do Taro e não do Kadzin. Então logo quando o Taro ele passa para frente do Kadzin, aquele drone que estava atrás acaba jogando o gancho no carro do Kadzin. Ele acaba ficando preso e o drone Alpha ele acaba jogando o carro do outro drone para poder eliminar o Kadzin. Só que e se de fato a Gelorum mandou buscar o Taro e não o Kadzin? Lembrando o vídeo que eu falei sobre a Karma aparecer a Gelorum, uma coisa que eu não falei naquele vídeo porque queria falar nesse é uma pequena teoria muito absurda. Quando nós vemos o desenvolvimento da série, nós vemos que a Karma ela tem um certo medo, ou digamos assim, uma certa vergonha de conversar com o Taro. Será que porque ela gostava dele? Será que porque eles já tiveram algum relacionamento? Ou será o porquê? E se nós assumirmos que a Karma é, digamos, a versão do bem da Gelorum, a Gelorum certamente gostaria de ter o Taro como o seu drone alfa no lugar daquele drone humanizado do Kadzin. E com isso, as ordens foram, a partir do momento que descobriram que o Taro estava lá no reino da tempestade, era para capturar ele e não o Kadzin. Porém, como os drones eles não poderiam sair de lá sem nenhum tributo fora o Accelerator, eles optaram por levar o Kadzin mesmo assim, porque ele era o último piloto da leva original dos pilotos do Tesla. E como uma forma de tentar atingir o Tesla emocionalmente, a Gelorum foi no seu último piloto oficial de Via 35, consequentemente deixando daquele momento para frente, somente os pilotos originais. E com isso, eu não consigo entender uma justificativa para especificamente o Kadzin ter sido tirado de cena. Tá certo, ele era muito chato? Era. Ele era muito burro? Era, mas não teria razão. Tanto o Kadzin indo pra Teku ou pra Metal Manix não faria sentido, porque o carro dele era um misto dos dois. O Crase 8S, que era um carro arrojado, um carro mais rústico, ele também era compatível com muita questão tecnológica. Então faria sentido o Kadzin escolher tanto a Metal Manix quanto a Teku, porque ele era um piloto independente. Creio eu que para economizar nos dubladores, economizar no desenvolvimento e mais a parte gráfica, eles optaram por simplesmente tirar o Kadzin de cena. Porque como nós vemos, os drones eles tinham um planejamento também de criar os drones humanizados. Lá naquele final do quarto filme, quando eles invadem a Terra, nós vemos que só existiu um drone que ele tinha consciência própria. O drone Alpha, ele foi um drone que tinha consciência própria, agia, conversava como a Gelorum. Isso nos deixa um pequeno pensamento. Quem que era aquele drone? Visado uma vez que a Gelorum ela era a Alpha, aquele outro drone nós não temos base nenhuma de quem era. Porém, eu tenho uma grande teoria sobre. E com o desenvolvimento do filme, como nós vemos, o Taro, ele se torna um piloto muito bom. Então, creio eu que esse desenvolvimento foi necessário para o Taro também se desenvolver como piloto, já que nós vemos que ele é um dos únicos Metal Maniacs que não tem ódio da Teku. Ele não tem, digamos que, um nojo. O Taro, ele é um piloto que ele não tinha, digamos, nenhuma diferença com os pilotos da Teku. Ele simplesmente tinha a rivalidade de equipe, mas ele mantinha respeito por todos os pilotos. Uma vez que o Taro, ele era o mais centrado, o Taro ele era o mais calmo e o mais racional da Metal Maniacs, apenas o Torque perdia para ele, porque o Torque ele era o líder, mas o Taro de fato sempre foi
pra mim e sempre vai ser o líder da Metal Maniacs. Fica esse pequeno pedaço de teoria. Quem que era o drone alpha e por que que os drones eles tinham o objetivo de fazer os drones humanos? Vamos falar isso num próximo episódio, porque como vocês sabem, e um bordão aqui do canal, Hot Wheels Accelerators teve bom conteúdo, mas não teve conteúdo suficiente pra gente ficar enchendo linguiça. Então acompanha todo dia aqui, terça-feira, às 18 horas no canal, que nós vamos ter algum vídeo sobre Hot Wheels Accelerators ou sobre qualquer outro conteúdo. Eu agradeço imensamente de coração a todos vocês fãs da franquia e também fã aí da obra de Hot Wheels Accelerators e de Hot Wheels como todo, o feedback que vocês estão dando nos vídeos. Isso pra mim, moçada, é muito importante pra conseguir trazer cada dia mais conteúdo sobre. Eu tô tentando melhorar cada vez mais, não somente nas edições, mas também sendo mais objetivo e tentando melhorar cada vez mais nos vídeos pra você que não é fã da franquia, você ficar viciado também. Então se você quer dar um apoio, cara, gostou do vídeo? Deixa seu like que não custa nada e uma inscrição que ajuda demais a entender que vocês querem mais vídeos sobre e também mais teorias sobre. Pode não aparecer, mas um like e uma inscrição, cara, me ajuda a motivar muito mais. Se você quiser trocar uma ideia, tem aqui no meu Instagram na descrição o meu arroba, já que o YouTube não permite mais links, chama lá que a gente troca uma ideia, a gente começa a debater sobre também. Meu nome é André Mansada e muito obrigado por ter ficado até o final. Fui!